nos colocar de pé para adorar o Senhor, para render graças a Ele, que é o único digno de toda honra e toda adoração. Senhor, nós te damos graças, Deus, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre, Deus. Isso é o meu respirar, isso é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade ela é feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido sou. E esse é o meu pão, Deus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, perdido estou Jesus. Aleluia. Sua Bíblia no Evangelho de Joel, capítulo 2. Evangelho de Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Evangelho de Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante, diz o seguinte: Joel 12, Joel 2, versículo 12. Joel 2, 12. Diz a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Amém? Joel capítulo 2, versículo 12, Antigo Testamento. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, também é tardio em se irar, e é grande em benignidade, e também se arrepende do mal.
Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai-o. A congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saiam na noite da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos entregarei, mas ao opróbrio entre as nações. Até aqui, amados. Nós estamos, amados, passando um momento que a igreja está em jejum e oração, durante 21 dias de jejum e oração. Amados, são muita gente, milhares de pessoas, né? É a reunião que nós tivemos com 233 pastores, clamando ao Senhor para que esse jejum e essa oração venha primeiro na primeira semana que nós fizemos, que nós possamos arrepender dos nossos pecados, rasgar o nosso coração, entregar o nosso coração a Deus, porque Deus vai trabalhar em favor da igreja, em favor de vocês. Coisas vão acontecer, maravilhas vão acontecer, e nós estamos orando e jejuando e batendo na porta do trono, porque nós acreditamos na palavra que está escrita em Joel, e que futuramente foi também proclamada pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Porque no dia, amados, 2 de junho, nós vamos estar aqui comemorando o Pentecoste. Hoje, nós falamos do coração aquecido. O coração aquecido representa perdão de pecados, arrependimento, conversão real, não conversão somente das vestes, mas conversão do coração. Nós estamos aqui para proclamar isso, porque o nosso fundador, John Wesley, ele esteve presente e recebeu a palavra, e eu tenho certeza, amados, que Deus vai operar maravilhas nesses 21 dias, e nós estamos vendo a mão de Deus sobre a igreja do Senhor. Nós cremos que grandes coisas vão acontecer. Deixe o teu coração arder continuamente, porque ontem foi o dia 24, onde nossa igreja comemorou 285, 285 anos que nós estamos aqui fundados, desde a Inglaterra até hoje aqui. E Deus quer falar conosco, amados. Ele quer fazer diferença na nossa vida, e vai fazer. Coloque sua vida diante do Senhor. Repete comigo assim, fala: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, por pensamentos, por palavras e por atitudes. Me ajude, Senhor, a mim na minha conversão, que seja completa todos os dias da minha vida, que haja arrependimento, que haja choro, para que eu possa cada dia mais me aproximar do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os pecados da tua igreja. Eis-nos aqui, fala conosco, Paizinho. Oh, aleluia, enche esse lugar do teu Espírito Santo, Pai. Manifesta o teu poder, Senhor Deus, em cada coração, em cada vida que aqui está, em cada vida que ainda está chegando, Senhor Deus, porque nós entregamos esse culto nas tuas mãos, para que o Senhor possa pegar o aflito, o cansado, o sobrecarregado, o oprimido, e o Senhor possa tirar todo o fardo pesado e colocar o seu fardo, que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave, Pai, para que nós possamos caminhar e sabendo que o Senhor está à frente de todas as nossas batalhas.
batalhas, Pai. O Teu Espírito foi derramado sobre a igreja do Senhor, e nós recebemos, e nós estamos aqui, Pai. Oh, Deus, arrependido dos nossos erros e falhas, e querendo progredir, Senhor Deus, cada vez mais, com a Tua presença em nossas vidas. Manifesta o Teu poder aqui hoje, Pai. Este culto é Seu, Pai. Traga o Teu povo, Senhor Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, mexe conosco, que haja movimento dentro de nós, o movimento do Teu Espírito. Venha manifestar, Senhor Deus, venha arder o Teu fogo continuamente aqui no altar do Senhor, para que todos possam receber a Tua palavra, receber os Seus louvores, ó Pai, e não sair daqui como entrou, mas vai sair daqui, Senhor Deus, crendo, Pai, que grandes coisas o Senhor está fazendo, o Senhor está indo à frente das nossas batalhas. Fala, Senhor Deus, com nossas famílias, toca nos nossos vizinhos, toca, Senhor Deus, nas pessoas do trabalho, Pai. Ó, Senhor Deus, acenda a chama no coração do Teu Filho, ó Pai. Nada pode intervir o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glorifica esse Deus e vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo com espírito e em verdade. Amém, queridos?
Batiza, Jesus. Batiza, Senhor, teu Espírito. Que nos leva a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio num Deus do impossível. Amém, Senhor. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti, o
Declare isso, igreja, não deixe de falar isso. Ah, o inferno treme, as portas do inferno não prevalecem contra você, contra a igreja do Senhor. Mas você tem que falar. Amado, diga este monte, mova-te daqui para ali, e ele se moverá. Mas se você não disser, não vai se mover. Você tem a sua boca para clamar e para declarar e para falar. Você não vai sair daqui conforme entrou. A glória de Deus tem que estar enchendo o teu coração. Eu não quero que você olhe para a dificuldade, para o problema ou para a impossibilidade, porque o teu Deus é o Deus do impossível. Se você ler a palavra, você vê os improváveis, aquele que nada poderia acontecer com a vida daqueles homens, mas eles sobrepujaram o medo, a tristeza, a falência e subiram, porque o Senhor era com eles e o Senhor é com a igreja. Vamos louvar o Senhor, igreja. As muralhas vão cair. Em nome de Jesus, declare, amados, as muralhas caíram de Josué quando eles bateram a porta, quando eles clamaram. Vamos clamar. Muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limite, eu tudo posso, o inferno tem ouvir a sua voz, não tem mais voltas pra tempestade, só voz da calma, sentindo medo que me assombra, vitorioso é na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Igreja, eu quero que declare que você é um vitorioso. Você é um vencedor. Você vai declarar isso. O teu coração tem que estar cheio dessa glória, cheio desse poder. Vamos lá. Eu não posso temer, eu não posso olhar para aquilo que me afronta. Eu sei que a Golias afrontou a Davi, mas não pôde sustentar o poder de Deus que estava sobre Davi. Vamos lá, vitorioso. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo
Vai dando glória, vai glorificando a Deus. Ora em línguas, fala aquilo que Deus sabe, enche o teu coração. Enche o teu coração da unção do Senhor, da glória do Espírito Santo que batizou você. Você não é mais o mesmo, você muda. Eu não importa olhar o passado, eu não quero. Ah, mas você pode falar porque você... Não, amado, eu estou passando por lutas também. Mas eu sei quem é o vitorioso na batalha. Eu sei quem está à frente da sua luta. Nós não podemos temer. Não podemos temer. Muralhas cair. Dê a mão a Ele, fala com Ele. Vamos lutar, vamos vencer. Nós estamos juntos nessa batalha. O Senhor é conosco. Não desista, amados. Deus quer fazer a diferença na minha e na sua vida. Mas nós não estamos sozinhos. Não estamos. Cristo está conosco. Jesus é contigo. Oh, não há limites, amado. Não há impossíveis. Esse Deus está aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Fala com cada um dos teus filhos. A gente está aqui num campo de treinamento. Treinamento para você ir no dia de amanhã, enfrentar suas batalhas. Aqui você se fortalece com a palavra de Deus. Aqui você vai saber que você é vencedor. Não importa as afrontas, não importa as palavras contrárias. Importa que o Senhor é contigo, amados. Você sai daqui cheio desta palavra. Mas o que Deus está mandando, pedindo para nós, que vocês continuem nessa palavra, amados. Firmado nos propósitos do Senhor. Não deixe de estar na casa de Deus. Ele que te chamou aqui, não foi o pastor. Para que você seja fortalecido nessa palavra. Somos um só coração. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome. Esse é o momento da palavra de Deus. Quero que você se coloque na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados e amadas, fique atento. Não perca esse espírito de louvor e adoração ao Senhor, porque estaremos aqui
voltado com toda a nossa atenção para a palavra do Senhor, amém? Aleluia. E é nesse espírito de louvor e adoração que eu quero te convidar a se colocar em pé para a leitura da palavra, se você puder ficar em pé. Se você não puder ficar em pé por algum motivo, permaneça sentado ou sentada, amém? Aleluia. Graça e paz a você, amado e amada, que nos assiste pelas redes sociais. Seja bem-vindo e bem-vinda. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 51. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Aleluia. Salmo de número 51. Salmo de Davi. Salmo de confissão e arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso Deus nos chamou para o arrependimento. Amém? Aleluia. Você pode repetir isso comigo? O nosso Deus nos chamou para o arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Acompanhe comigo. Salmo 51. E a palavra do Senhor diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faza-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero repetir de novo o versículo de número 10, todos juntos. 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Pai, no nome de Jesus, Senhor, é no espírito, nesse espírito de adoração e temor a Ti, Senhor, que te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, porque a Tua palavra é boa, é pura e é perfeita para nós e se renova a cada dia em nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, para a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Esta semana, desde segunda-feira, nós iniciamos a nossa campanha de jejum e oração, amém? Amém? Quantos estão na campanha? Quantos estão? Amém? Aleluia, glória a Deus. O Bispo Roberto convocou todas as igrejas da 7ª região, todas as igrejas metodistas a participarem dessa campanha. E o tema dessa semana foi um tema muito interessante, sobre um tema que nós fomos chamados, baseados lá no livro do profeta Joel, e o pastor Luiz Tavares leu aqui, para um arrependimento. Mas não é um arrependimento qualquer, é um arrependimento verdadeiro, é um arrependimento lá da alma, da mente, com o nosso corpo, com o nosso entendimento, amém? E esse salmo aqui, Salmo de Davi, é um salmo de arrependimento,
que retrata o momento onde o profeta Natã vai confrontar Davi, vai confrontar o rei Davi no seu pecado. Eu queria que, se você pudesse, acompanhe comigo. Se o livro do profeta Samuel, segunda Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Livro do profeta Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. E diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, algumas versões talvez ovelha, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo, bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e o gado para dar de comer a viajante. E viera ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha só o que Davi diz: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais. Olha só, 4 vezes mais. Por fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor teu Deus a Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Olha só que interessante. Davi, Natã, faz aqui uma parábola. Lembra das parábolas de Jesus? Jesus, pegava um homem do campo, um homem criador de ovelhas, um homem que plantava vinha. Natã faz isso com Davi. Ele faz uma parábola: rei Davi tinha um homem assim assado. Olha, ele tinha uma única ovelhinha, uma única cordeirinha. E o homem que tinha muitos, aquele moço não tomou o do que tinha muitos, tomou que tinha só uma. E Davi, querendo ser justo demasiadamente, falou: esse cara aí tem que morrer. É você. Isso aqui, essa passagem retrata o momento que Natã confronta Davi, onde ele peca, adulterando com Betseba, enviando Urias para a morte. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir alguma mensagem sobre isso, ou de ler na própria Bíblia. Se você não leu, procure ler. Então Davi, no seu palácio, com todo o seu poder, a sua riqueza, ele vê uma mulher que era casada e a pega para ela. E ela engravida. E para esconder o pecado dele, ele envia o marido dela para o fronte da guerra, lá para a frente da batalha, para morrer, propositalmente. E ele morre. Mas Deus, que vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, levanta um profeta e vai confrontar Davi. Acompanhe comigo o versículo 13, do capítulo 12. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, do teu pecado não morrerás. E é interessante isso. Quando a gente vê uma pessoa que peca como Davi, e aí a gente começa a entender algumas coisas sobre ser um homem segundo o coração de Deus. Aqui Davi, e a gente fazendo a leitura bíblica, debruçando diante da palavra,
percebe-se que um homem segundo o coração de Deus é um homem, é uma mulher que verdadeiramente se arrepende. Aleluia. Estão me entendendo? É um verdadeiro arrependimento. Não é algo onde a gente erra ou peca ou transgride alguma coisa e aquilo até nos traz uma culpa, nos traz um remorso, né? Até nos incomoda, mas a gente acaba fazendo de novo. E Davi é confrontado assim pelo profeta, falou assim: olha, Deus falando através da boca do profeta, olha, o Senhor te livrou de tantas coisas, Deus te deu tantas vitórias, Davi, te livrou da mão de Saul, te livrou das mãos dos teus inimigos, e você faz isso. Davi é confrontado e é chamado a um verdadeiro arrependimento, entenda, a não ao remorso, porque o remorso, ele traz a culpa, ele traz peso, né? Ele traz o sentimento de prisão, e aí, inspirado por Deus, acredito que muitos de vocês já saibam, mas os salmos são uma canção, são canções, né? São músicas. E Davi é que compõe uma música. Inspirado por Deus, sai o salmo que conhecemos como Salmo de número 51. E é interessante que cantou aqui um refrão, né? Um só coração, uma só voz, uma só canção. Assim devemos estar para Deus. Deus em mim e eu em Deus. Um só coração. Uma só voz. A voz de Deus em mim e eu obedecendo a voz de Deus. Uma só voz. Porque eu sou obediente a Deus e quando eu ouço a voz de Deus, eu me arrependo. Davi ali estava escutando a voz de Deus através do profeta. Era a boca de Deus ali falando. E quando nós lemos a palavra, quando eu leio a palavra, quem fala é Deus. A partir daí que o pregador faz o seu esboço, Deus também o inspira, aí é o pregador falando. Mas quando a gente lê a palavra, é Deus que está falando ali. Amém. E Deus está falando ali através do profeta. Sim, Davi, Deus te perdoou do seu pecado. É claro que quando a gente segue na leitura bíblica, não é o objetivo nessa noite trazer isso aqui. Várias circunstâncias e situações atingem Davi e toda a sua família por conta do seu pecado, por conta da sua atitude, por conta da sua transgressão. O pecado faz isso com a gente. Pastor, e se a gente se arrepender? Deus é cheio de graça e misericórdia para fazer isso. Desde que você tenha um coração puro, um coração renovado. É interessante que ontem foi a comemoração do coração aquecido. Estamos aqui falando de um coração arrependido. E quando a gente fala de coração, não é o órgão que pulsa dentro da gente. É claro que a gente faz referência, coloque a mão no seu coração, né? Há uma conotação, um sentimento nesse sentido. Mas quando a gente fala do coração, não é o órgão físico, não. Mas é o coração, é isso aqui, ó. É a nossa mente, é a nossa alma. Uma alma arrependida. Uma alma debruçada e aberta a ouvir aquilo que Deus está falando. Aquilo que Deus chama a atenção. E nessa semana Deus chamou a atenção da Igreja Metodista na 7ª região, para que tenhamos um coração, ou melhor, para que voltemos a sermos homens e mulheres
voltados ao arrependimento, e não à culpa, e não ao remorso, e não ao peso, porque um coração arrependido libera todo peso. Quando os nossos pecados são perdoados por Deus, por Jesus, há uma leveza na alma, há uma liberação. Perdoar, porque quando a gente fala de arrependimento, a gente fala também de perdão. Perdoar também é remédio para as nossas almas. Um coração arrependido é remédio para a alma. E tem uma ilustração interessante. Uma vez, ouvindo um relato de uma pessoa, não lembro a data, o tempo, a época, mas eu me lembro que uma pessoa que estava até doente, né, com peso grande, e aquela falta de perdão fez com que ela ficasse doente. Olha só que interessante. Porque quando a nossa alma está pesada, quando a nossa mente está envolta à falta de perdão ou ao pecado, isso reflete também no nosso corpo em algumas situações. Tem até um ditado, não sei se é oriental, né? Mente sã, corpo são, né? E o Senhor nos chama a trabalhar a nossa mente na questão do arrependimento, para que haja liberação de perdão também. Porque isso torna a nossa vida mais pesada. E o profeta Joel chama, lá na sua mensagem, ao arrependimento do povo, que não estava seguindo a direção de Deus. É interessante que o povo de Israel, a gente vê em alguns profetas, Isaías, Jeremias, Joel, né? Israel, volta e meia, né, se voltava para outros deuses, volta e meia buscava a adoração de deuses estranhos, oferendas, ou se afastava de Deus, e sempre Deus, né, na sua imensa graça, bondade, misericórdia, fala: ó Israel, se tu se voltar para mim, eu me voltarei para você. Deus sempre chamando, Deus sempre dando a oportunidade para um povo que, desde a saída do Egito, volta e meia cocheava. O profeta Elias fala isso: até quando cocheareis? Vocês vão adorar quem? A Deus ou a Baal? Israel às vezes se voltava nessa situação, né? Mas Deus nos chama para um tempo novo, para um tempo de perdoar, para um tempo de arrependimento, para um tempo de cura, para um tempo de libertação, porque perdoar também liberta. Aleluia. O perdão é libertador, o arrependimento também. Acompanhe comigo no Evangelho segundo João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do versículo 3. E diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão.
Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, ó o que a gente está falando, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha só que Deus maravilhoso. Na nossa caminhada de fé, quando nós erramos, o que não falta é gente querendo tacar pedra, às vezes, né? A gente erra, mas Deus nos chama a consciência para que a gente, o quê? Não peques mais. Para que a gente tenha um coração que novo, um coração puro, um coração arrependido. Pastor, mas existem situações que são difíceis. É verdade, irmãos e irmãs, são difíceis. Mas o nosso Deus, que é cheio de graça, cheio de misericórdia, assim como Ele fez com essa mulher, assim como Ele fez com Davi, assim como Ele fez como tantos outros pecadores e pecadoras, assim como Ele fez com as nossas vidas, amados e amadas. Quando nos chamou, quando nós renunciamos, e arrependimento é isso, é renúncia. Arrependimento também é renúncia. E nós devemos renunciar e declarar com a nossa boca: Senhor, eu não quero mais isso para mim. Senhor, isso aí eu entrego para Ti. Isso é renúncia. E quando nós fazemos essa renúncia com a nossa boca, com sinceridade, no nosso coração, isso é, na nossa consciência. Isso me faz lembrar, eu não escrevi aqui, mas me faz lembrar do filho pródigo. Ele peca contra o pai dele. Ele pede uma herança que não era o momento para ser dada aquela herança. Ele sai, gasta todo o dinheiro. E a palavra diz assim, quando ele cai em si, quando ele reflete, quando cai na sua consciência, ele cai em si. E ele se arrepende e fala: vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para os caminhos que eu tomei antes, errantes, e voltar para a casa do meu pai. Por quê? Lá na casa do meu pai, os seus trabalhadores têm pão com fartura. E eu vou me satisfazer sendo um trabalhador. Mas o pai, vendo o filho, faz o quê? Ele abraça o filho, ele sai correndo. Ele sai correndo e se atira para o filho. Jesus nesta noite está se atirando para nós, amados e amadas. Vem filho, vem filha, arrependidos, com coração puro, aleluia. Um novo coração, um só coração, uma só voz. Porque quando a gente ouve a voz de Deus e obedece, é uma só voz. Quando a gente obedece a Deus e se arrepende, é um só coração. E aí é uma só canção, é o salmo, aleluia. A gente canta o salmo, a gente canta a canção de arrependimento. Arrependimento traz alegria, aleluia. Isso me lembra o Wesley. O arrependimento tira o medo também, da certeza da salvação, aleluia. Um coração puro, novo, renovado, ele aquece a alma. E aí vem o fogo santo de Deus, aleluia, para aquecer. O Wesley tinha seus preconceitos também. O Wesley, antes do coração dele aquecer, ele não admitia que um leigo pregasse.
Não tinha isso. Então os metodistas temos, os leigos também pregam, não só são os pastores. Graças a Deus. Deus fala através dos pastores, das pastoras, do membro leigo, né? Deus fala. Aleluia. Mas ele é impulsionado aí, a mãe dele fala com ele, não, vai lá, vai. E quem pregava ali, naquele dia 24, era um leigo, não era um pastor. Mas ele prega. Prefácio de Martim Lutero. E o justo viverá pela fé. Aleluia. Aquele que vive pela fé é chamado a arrependimento. Aleluia. Ele volta para casa e depois de refletir nessa mensagem, aleluia, ele começa a ter uma certeza dentro dele, que Deus o ama. Deus ama aquele que se arrepende verdadeiramente. Por isso que ele perdoa aquela mulher, por isso que ele perdoa Davi, por isso que ele perdoa todos nós. Por isso que ele perdoa o pecador e a pecadora que tem o coração contrito. É aquilo que nos constrange mesmo. E a gente não tem que ter vergonha disso, não. Mas quando nós somos constrangidos a isso, é porque Deus nos ama, igreja. É porque Deus nos chamou para termos um coração arrependido, um coração purificado, tirando aquele coração de pedra, criando um coração de carne. Se é o coração de pedra se transformando em coração de carne, ou se é tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, eu não sei. Mas sai de pedra e vira carne, aleluia. Que se torna uma mente de transformação. O arrependimento é estilo de vida, é um estilo de uma nova vida, de uma transformação de vida, de uma metanoia. Ela começa aqui na mente, começa na nossa consciência. Deus nos chama para uma fé inteligente. Deus não quer ninguém alienado aqui não. Deus te chamou com fé e com razão. Fé e razão. Deus te deu razão, te deu consciência, para que você use ela com inteligência e com fé, crendo nos milagres, crendo no poder de Deus, crendo que Deus transforma, crendo que Deus faz um novo homem e uma nova mulher, crendo que quando vier aquele convite, vier aquela tentação, você já se arrependeu, eu não faço mais isso, você não tem mais remorso, o remorso não te prende mais, a culpa não tem poder sobre a tua vida, mas um coração novo, o Espírito Santo transformador de vidas, esse sim tem poder sobre você. Aleluia! Deus nos chamou para um tempo de coração aquecido. Deus nos chamou para um tempo de transformação. Deus nos chamou para um tempo de coração renovado, um coração puro, um coração transformado, um tempo novo, um tempo de milagres, um tempo de renovação, um tempo de chegada de pessoas, um tempo de aumento, um tempo de prosperidade. Mas eu não estou falando aqui do dinheiro, não, estou falando de algo muito maior, que também inclui isso, mas é abrangente. Quando a gente fala do tempo de prosperidade, falamos de um tempo abrangente em todas as coisas. Aleluia! Um tempo poderoso de homens e mulheres, pastores, pastoras, membros, membresia, homens e mulheres, não importa, arrependidos, com coração contrito, coração aberto para a obra, coração generoso, coração que ultrapassa as expectativas humanas. Eu tive a oportunidade de falar nesta manhã de Mateus 24, que o amor de muitos, ou melhor, está lá na minha versão, quase todos, se esfriaria, quase todos. Você não é todos. Você não é todos. Repita-se comigo, nós não somos todos.
Aleluia! Deus está contigo nessa batalha. Um só coração, uma só voz, uma só canção. Coração aquecido é coração arrependido. Aleluia! Coração aquecido é um coração arrependido. É um coração com a certeza da salvação. Aleluia! Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero convidar o ministério de louvor. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Um só coração, uma só voz, uma única canção. E eu quero te convidar, meu querido irmão e minha querida irmã, eu vou orar pela sua vida. Nós pastores vamos orar por você. Eu não sei qual é a dificuldade, cada um tem a sua dificuldade. Às vezes a gente está com questões pessoais que ninguém sabe, mas Deus sabe. Quero dizer para você nesta noite, Deus sabe. Deus é aquele que te conhece. É aquele que no Salmo também diz, Ele esquadrinha a nossa alma. Deus esquadrinha a nossa alma. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, quero te chamar aqui à frente. Nós vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Preciso olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada de bom, mas um desejo eu tenho é de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração e dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o teu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar o teu perdão. Enche-me com teu Espírito, vem direito aos teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, vem direito aos teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória! Vim para cá porque eu também preciso estar aqui. Aleluia. Eu também preciso estar aqui. Aleluia. Porque eu sou como vocês. Amém? Aleluia.
Aleluia. Feche seus olhos. Coloque a mão aqui no seu coração. É simbólico. Você já sabe que o seu coração é a sua consciência. Amém, Jesus. Né? Mas colocar a mão no coração é um ato simbólico. Porque Deus nos chamou a sermos homens e mulheres crentes com verdadeiro arrependimento. Amém, Jesus. Amém? E assim a gente vai seguir. E assim Deus, com a sua infinita graça, misericórdia, Ele estende os braços para nós nesta noite. Pai, no nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis a Tua igreja, Pai, com coração contrito, Senhor, com coração arrependido, porque caímos em si, Senhor, porque a nossa consciência arrependida, não com remorso, Senhor. Oh Deus, ah, Senhor, nesta noite tira toda a culpa, Senhor. Tira todo o peso, Senhor. Ah, Deus, tira o fardo pesado, Pai. Ah, Senhor, estamos aqui, Senhor, com o coração contrito, arrependidos, Senhor, dos nossos pecados, Pai. Ah, Deus, e nós queremos abrir a nossa boca, Senhor, para as coisas, Senhor, que não temos força, Senhor, para lutar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ah, Deus, que quer ter um coração livre, liberto da culpa, liberto do remorso. Ah, Deus, liberto do peso. Ah, Deus, um coração curado, Senhor. Uma alma curada. Uma alma transformada. Uma alma pronta a ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor. Oh, halamana xeremanai. Senhor, uma alma, Senhor, Deus, rendida a Ti. Senhor, estamos aqui, Senhor. A Tua igreja está aqui, Pai, rendida ao Senhor. Aleluia, Senhor. Ah, Deus, transforma-nos, Senhor. Tira o coração de pedra, dá um coração de carne. Senhor, limpa os nossos corações, Senhor. Transforma a nossa mente. Renova a nossa mente com a Tua palavra. Renova, Senhor, as nossas ações, Senhor. Ah, Deus, Senhor, atitudes, Senhor, palavras, Senhor. Deus, aquilo, Senhor, que nos acusa, nos aperta, liberta-nos, Senhor. Deus, nesta noite, Senhor, aquece o nosso coração, como o Senhor fez com Wesley, Senhor. Ah, Deus, queremos ter um coração aquecido, Senhor. Ah, Deus, coloca uma chama. Eu quero dizer, amado e amada do Senhor, há uma chama no seu coração. Há uma chama aí. Deixa essa chama fluir. Deixa essa chama aumentar. Deixa, Senhor. Ah, Senhor, faz, Senhor. Faz de novo, Senhor. Amém. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Traz um tempo, porque uma igreja com coração arrependido é uma igreja avivada. Amém, aleluia. Faz de novo, Senhor. Enche-nos com a Tua presença. Amém. Enche-nos, Senhor, como Tu fez com os antigos. Amém. Faz como o Senhor fez com os apóstolos. Faz como o Senhor fez com Wesley e tantos outros homens e mulheres, Senhor. Enche-nos com a Tua presença, Senhor. Ah, Deus, porque não queremos mais, Senhor. Ah, Deus, nós não queremos mais, Senhor. Ah, Deus, um coração negro. Não, Senhor, não. Queremos um coração puro, Senhor. Inabalável, como diz o salmista. Que não se abala com as notícias ruins, que não se abala com a afronta. Quando alguém te afrontar, não responda mais como tu respondia antes. Responde com uma palavra do céu. Amém, Jesus. Responde: o Senhor é maior. Amém, Senhor. O Senhor converte. Responde assim: o Senhor é que converte. Responde desse jeito. Responde: Deus é maior. Responde assim. Você não vai responder mais como você respondia antes.
Você agora vai orar diferente. Você agora vai falar: Senhor, vai orar assim: Senhor, converte essa alma. Converte esse espírito, converte esse coração, converte essa consciência. Faz homem novo, faz mulher nova, faz, Senhor, jovem novo, família transformada, família conduzida pelo Espírito. Ah, Senhor, vem sobre nós e aquece as nossas almas, aquece o nosso coração nesta noite. Ah, Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém, porque o Senhor já tem dado respostas, Senhor. O Senhor já tem falado ao teu povo, Senhor. Ah, Deus, nós estamos aqui voltados para Ti. Ah, Senhor, volta-se para nós também, aleluia. Nós cremos, Senhor, aleluia. Estenda a sua mão assim, ó. Amém. Repita comigo assim: Senhor, eu creio num coração novo, renovado. Eu creio, Senhor, que todo peso, toda culpa já saiu. Faz assim, ó, sai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a vida para Jesus e ainda não entregou? Eu sei que muitos aqui entregaram, porque eu já conheço algumas pessoas aqui. Alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus e ainda não entregou? Alguém aqui que em algum momento entregou a vida para Jesus e quer retornar aos seus caminhos? Pode voltar para o seu lugar. Mas se há alguém aqui assim, permaneça. Não volta não. Amém. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar mais essa canção? Cadê aquela canção? Um só coração. Cadê? Uma só voz. Aleluia. Uma só canção. Permaneça em espírito de adoração. Permaneça, porque Deus está falando aí. É um só coração. Quando a igreja tem um só coração. O resultado, quando a igreja atende uma só voz e uma só canção. A campanha missionária terminou domingo passado. Amém? E tínhamos uma meta. Quem lembra do valor da meta? 801,37. E hoje eu recebi uma notícia maravilhosa. Não só batemos a meta, como nós ultrapassamos a meta. Olha só que maravilha. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. Porque as pessoas desta igreja atenderam o chamamento de Deus. Um só coração.
ouvir a voz de Deus, uma só voz, uma só canção, porque a gente sempre está louvando ao Senhor, né? Com as nossas palmas, nossos aplausos, né? Então, ó,